Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que nos acompanha pelas redes sociais. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Senhor Jesus, mentores espirituais, amigos e irmãos de luz, que as vossas bênçãos possam nos envolver, tanto os encarnados como os desencarnados que se encontram aqui hoje, e que a palavra possa atingir os corações, auxiliando a todos aqueles que aqui vieram buscar um alento, uma paz e um entendimento maior da doutrina. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Ela é encontrada em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Parábola normalmente é uma história curta e simples. Ela é baseada em situações do cotidiano e usada para ensinar uma verdade espiritual ou uma moral profunda. Normalmente tem objetivo, e o objetivo é revelar o reino de Deus, a vontade divina. Essa parábola, ela narra a história de um homem rico que vivia em luxo e o pobre mendigo chamado Lázaro, que sofria à sua porta, sendo consolado pelos anjos após sua morte. Enquanto o rico, atormentado no inferno, pede a Lázaro para enviar aos seus irmãos, para que envie Lázaro aos seus irmãos para alertá-los, e é lembrado sobre as leis de Moisés e os profetas. Isso quer dizer basicamente que é escutar a voz de Deus a partir dos ensinamentos, encontrando a verdade e a vontade divina para as suas vidas, para as nossas vidas. Muitas vezes nós ouvimos histórias, palestras, e fica só na nossa mente. E não tem um entendimento do que pode ser feito na nossa vida. Então hoje, como se pensar em que o rico, ele poderia ser cada um de nós, com as possibilidades que cada um de nós tem, com as ferramentas que cada um de nós tem, não só na questão material, mas a possibilidade de um sorriso, de um abraço, de uma palavra. Quantas vezes essas pessoas, elas são esses Lázaros da vida que nos encontram no dia a dia, em nossos caminhos, são pessoas que buscam esse auxílio. A pessoa que passa ao nosso lado, uma pessoa que precisa de um abraço, de um carinho, de um entendimento maior. Então, quando se pensa no rico, em Lázaro, no primeiro momento, nós não conseguimos entender o que um rico, por que o cara vai para o inferno e o Lázaro, que não fazia nada, ficava na porta do rico, fica numa boa lá no céu. Então, se for parar para o raciocínio pura e simplesmente, não faz sentido. Mas quando se procura entender que o rico, tendo possibilidades de olhar para o irmão que estava ali na porta de sua casa, onde ele pudesse utilizar os recursos que ele tinha, materiais, para auxiliar na cura desse irmão, para auxiliar no entendimento de levar esse irmão para uma situação melhor, dando um emprego ou auxiliando para que ele tivesse um entendimento maior. Então, o que acontece nessa história? Nessa história, quando vamos entrando por esse caminho, aí já sai do racional, sem sentido, para o emocional, buscando o porquê das palavras e dos profetas. Tudo isso vem no entendimento. Hoje em dia, como disse a nossa irmã Carmen aqui em uma preleção, a gente precisa parar de brincar de ser cristão. Quem é que brinca? É criança. E por que criança brinca? Porque ela está conhecendo o mundo, ela não tem noção. Então ela não tem esse entendimento maior. Quando ela vê alguém machucar uma pessoa, um animal, ela se volta para si naquela situação de medo ou de reação. E ela não tem entendimento. Na medida que essa criança vai crescendo, se tornando adulta, esse entendimento começa a se expandir e ir para o abstrato. O abstrato é justamente isso. A questão do rico não é dele ser punido porque era um cara rico e tinha bens materiais.
E não é porque Lázaro é um coitado que foi abençoado. É justamente essa questão do entendimento. Esse entendimento maior que nos leva à empatia do ser humano que está do nosso lado, necessitando de ajuda. E para quem a gente fica indiferente. A gente não liga. A pessoa caiu ali, vou embora. O outro está lá machucado, vou embora. Você entendeu? O outro, sei lá, está sendo agredido, vou embora. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas essa é a diferença. Hoje em dia nós estamos, como que eu posso dizer assim, numa amortização do nosso ser. A gente está se desumanizando e desumanizando o outro, porque pensa diferente, porque não me aceita, ou porque ele é obrigado a me aceitar. Então todas essas questões, hoje em dia, quando nós vamos só para o mental, elas nos fecham na indiferença. Mas quando nós deixamos tudo isso de lado e olhamos para o ser humano como um igual a mim, nosso coração se abre. Então o que se busca aqui hoje, né, a partir desse momento, com a questão de parar de brincar de ser cristão, é que está na hora de nós pararmos de ler. Nossa, que lindo, que maravilhoso, isso podia ser para ele, podia ser para aquele, você devia ter ido lá, não, é para mim, é para nós. Porque hoje muita gente necessita de um sorriso, de uma palavra, para que possa se sentir segura. Quando você vem aqui a um centro espírita, Casa Elcinho e Fabiano, você busca o quê? Busca ser acolhido, acolhida. Mas em que sentido você busca ser acolhido e acolhida? Sentar aqui e ficar quieto? Não faz barulho. Não é isso. Você vem buscar. O que você vem buscar? Você vem se buscar. Você vem buscar esse acolhimento. E essa indiferença aqui dentro, ela não existe. Não deveria existir. Então o que hoje nós precisamos? De acolhimento. Mas o acolhimento começa com o próximo sou eu. Eu preciso me acolher. Eu preciso me compreender. Eu preciso me respeitar, porque se eu não for capaz de fazer isso comigo, eu não vou ser capaz de fazer com ninguém. E essa questão da indiferença, ela começa em nós conosco mesmos. E aí, quando se vem falar de uma parábola como esta, em que você olha para o rico e para o pobre, para o Lázaro, o entendimento é necessário que ele venha ao nosso coração. Porque quando sair daqui desse momento, das palavras que foram ditas, você vai sair chutar um cachorro, você vai ser fechado, vai fechar alguém, vai ficar irritado. Então, assim, tudo isso acontece, mas está na hora da gente deixar de ser criança. E o que é deixar de ser criança? É interiorizar realmente esses ensinos de Jesus em nosso coração e em nossos atos. Porque as igrejas, né, algumas estão cheias, outras estão vazias, por N motivos que não cabe discutir agora. Mas tudo isso vem justamente nesse aproximar do nosso coração. Esse aproximar do nosso coração nos diz o seguinte: se no seu leito de morte fosse agora, nesse momento, o que você esperaria que pudesse acontecer? Quem você gostaria que estivesse com você nesse momento? Quais seriam os seus últimos pensamentos? Então todos nós devemos ser levados a essa reflexão. Essa reflexão é importante porque num leito de morte é onde não dá mais tempo de fazer nada, mas aqui ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Primeiro por você e depois por quem estiver mais próximo de você. Ninguém é obrigado a fazer nada. Falar é muito fácil, mas aqui nós estamos buscando atingir o coração, que vai além do mental, que vai além de uma parábola que no primeiro momento não nos diz nada, mas quando nós conseguimos desdobrar, buscar um entendimento maior, a gente vai encontrando os desdobramentos. Então o rico é aquele que tem possibilidades infinitas, não só materiais, mas possibilidades de auxiliar o próximo. E o pobre é aquele, ou Lázaro, é aquele necessitado, que nesse momento está despido de todas as possibilidades de se ajudar. Então é importante que nós olhemos e pensemos para isso, dentro dessa questão da parábola. E é interessante também perceber que a parábola confirma a imortalidade da alma.
a continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Por quê? O rico agora, no mundo espiritual, depois de desencarnado, ele mantém a sua identidade. E ele lembra da vida dele e da vida de Lázaro. Então, quando há um desencarne, nós não deixamos de ser quem somos. Vamos continuar a ser quem somos. E as nossas vibrações, nossos pensamentos, sentimentos e ações, é que vão nos levar para determinados locais, né? O umbral, seja lá onde for, e é onde nós vamos ter que purgar tudo isso. Dentro da doutrina espírita, é um momento em que você purga, se alivia, é resgatado, é levado para uma colônia. A partir daí você tem toda uma possibilidade de corrigir os erros. Mas por que a gente tem que chegar no umbral? Por que nós não podemos começar agora? Olhar para nós, daquilo que a gente pode fazer por nós e aquilo que é possível fazer para o outro. Fazer para o outro no sentido do coração, não de obrigação. Se não quiser fazer também está tudo bem, mas só que depois tem que responder pela sua omissão. E essa questão da gente se tornar frio em relação ao outro e as demais situações do mundo e das pessoas, elas nos vêm através desses veículos de comunicação que hoje estão se preocupando única e exclusivamente que a gente pense o que eles querem que a gente pense, para a gente ser o que eles querem que a gente seja. Tudo bem, você pode assistir, você pode seguir quem você quiser, mas é importante que você não se perca do objetivo. Quando você estiver aqui no seu último momento, na sua cama, o que você gostaria de ter realizado que você não realizou? E quando você estiver no umbral, quanto sofrimento você vai passar até que alguém te resgate ou você vai para um lugar? Então, tudo isso visa hoje, dentro do que nós acreditamos, através da doutrina espírita, é superar essa situação e a partir desse momento de agora, começar realmente a nossa transformação. E essa transformação, ela começa a partir do momento que nós deixamos de ser crianças, a partir do momento que nós deixamos da infância espiritual. Essa infância espiritual, como a Carmen bem colocou, se diz da questão do cristianismo infantil. E o cristianismo infantil é aquele onde se lota centros, onde se ouve a palavra, mas chuta o primeiro que você encontra quando você sai desses lugares. Então está na hora da gente não fazer mais isso. Está na hora de nós nos adultecermos, crescer, ser adulto dentro da cristandade. E essa parábola, basicamente, ela nos ensina sobre a importância da solidariedade, do amor ao próximo e de ouvir a palavra de Deus, que ali eles colocam Moisés e os profetas. Em nosso caso, sair da infância cristã, né? E mostrando que a vida terrena e a fé tem consequências eternas, não eternas, mas tem consequências dos nossos atos que nós vamos ter que responder depois. Não sendo a riqueza ou a pobreza o fator principal, mas indiferença e falta do amor. É isso. Eu deixo aqui para vocês pensarem sobre hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Ao pessoal do Instagram, boa noite. Ao pessoal que vai estar nos assistindo pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos refletir sobre recomeçar. Não é começar do zero. Mas antes vamos para o nosso momento de conexão com a egrégora da casa, fechando os olhos, buscando estar presente não só o corpo, mas também a nossa alma. E para isso, vamos visualizar uma luz no nosso coração. Uma luz tímida, pequena, que vai expandindo gradativamente. Agora, quem tem dificuldade para visualizar a luz, não importa. O que importa é a intenção. Que essa luz no teu coração possa crescer, envolver todo o teu corpo. Que nesse momento você possa soltar suas preocupações,
os pensamentos perturbadores, obsessivos, as dores de cabeça, o peso nos ombros, aquele nó na garganta, aquela angústia no coração, tudo aquilo que te faz mal, permita soltar neste momento. Permita ser envolvido com as energias da egrégora desta casa. Que essas luzes que vão nos envolvendo possa te conduzir para um belo jardim. Veja um jardim bem florido, com gramados, com árvores, com pássaros, com borboletas. Busque visualizar, sentir a conexão com essas energias da natureza. Sinta pertencendo a esse ambiente de harmonia, de paz, de amor, de benevolência. Busque sentir todas essas bênçãos que a espiritualidade está emanando para você. E nesse jardim aparece uma luz muito forte, uma luz grande. Ele é o teu mentor, tua mentora, teu guia, teu anjo, de acordo com a tua crença. E você vai indo ao encontro a essa luz muito forte, que vai ganhando a forma do teu mentor, da tua mentora, do teu guia, do teu anjo. Está de braços abertos. Abrace. Receba esse abraço da espiritualidade. É um abraço de amor. É um abraço que cura. É um abraço que alivia as nossas dores. É um abraço que nos acalma, que vai tranquilizando os nossos pensamentos, vai aliviando o nosso peito. Se permita, receba, aceite tudo que a espiritualidade tem para te dar neste momento. Você é merecedor, merecedora. Sinta esse abraço te nutrir, te equilibrar, te harmonizar, te fortalecer, reabastecer suas forças. Talvez o dia não foi tão bom assim. Talvez você está exaurido. Permita que esse abraço reabasteça suas energias. Se você acha necessário, desabafe para o seu guia, para o seu mentor, aquilo que está te perturbando, aquilo que está tirando sono. Solta tudo que está te fazendo mal. Esse é o momento seu. Permita que todo esse peso, que toda essa perturbação saia de você, descole de você, como folhas secas que saem da árvore. Deixa tudo isso ir embora. E permita que o novo te preencha, que a luz, a paz, encontre espaço no teu coração, na tua mente. Se permita se renovar nesse abraço da espiritualidade. Que a luz e a paz se instale dentro de você e que você permita que elas cresçam cada dia mais na tua vida e nos teus caminhos. Graças a Deus. Tem uma história que fala de um homem que entrou na mata. O coração estava pesado, carregado de tristeza, de angústia, porque tudo que ele havia construído tinha acabado. Seu trabalho, sua fé e sua família. E quando ele olhou para o lado, dentro da mata, ele percebeu um toco de árvore. E logo ele pensou: minha vida está igualzinho a isso. Acabou. Preciso recomeçar do zero. E nessa hora, o vento na mata mudou. Subiu um cheiro de terra molhada do chão. E o mentor, caboclo arranca-toco, apareceu e disse:
Quem falou isso para você, meu filho? E o homem apontou para o topo de árvore. Olha para isso, não sobrou nada. E o mentor bateu com seu cajado no chão e disse: sobrou sim, sobrou raiz. Vem mais perto, olha esse broto verde, pequeno, que está nascendo ao lado do toco. A árvore que foi cortada jamais esquece quem foi um dia. Ela guarda na raiz tudo que ela aprendeu, com o vento, com a chuva, com o sol. Recomeçar não é começar como semente, mas é brotar com mais firmeza, porque ela já aprendeu como é crescer. E o rapaz perguntou: mas por que dói tanto recomeçar? E o mentor respondeu: dói porque a raiz está viva. Se não doesse, era sinal que estava tudo seco. E entenda, meu filho, ninguém recomeça do zero depois que aprendeu algo com a vida. Recomeçar é começar com mais firmeza, com mais profundidade, com mais verdade, com mais sabedoria. E o mentor foi embora, deixando o homem pensativo. E quem nunca pensou em recomeçar na vida? Quem nunca sentiu que estava atrasado na vida? Atrasado no propósito de vida, atrasado na missão espiritual, atrasado na evolução espiritual, atrasado no amor, atrasado até mesmo na carreira. Há pessoas que pensam: eu deveria ter começado antes. Já era para eu estar melhor, já era para eu ter entendido, já era para eu ter superado. Mas, afinal, era para começar antes do quê? Ou antes de quem? Há pessoas que sentem muita culpa, porque ainda não deram certo na vida. Tem outras pessoas que sentem culpa porque já deram certo na vida, mas não estão felizes, como o mundo havia prometido. E há pessoas que sentem culpa porque chegaram aos 40, 50 a mais e agora querem mudar de ideia, querem mudar de caminho, mudar de rota. Precisamos compreender que cada pessoa é única. Cada um aqui tem seu tempo para plantar, tempo para colher, tempo para mudar de ideia, tempo para mudar de caminho. E tá tudo bem. Recomeçar não é começar do zero, porque a nossa alma não zera. A nossa alma acumula experiências. Ela aprende por repetição. Ela amadurece por contraste. A espiritualidade madura entende que as vivências que a gente passa aqui na Terra não é castigo, mas é pedagogia da consciência. Recomeçar não é sinal de falha, de fraqueza. É sinal de crescimento, de expansão de consciência. Porque só quem percebe que algo não faz mais sentido na vida dela, que algo não encaixa mais, tem um impulso para recomeçar. Nós fomos ensinados a pensar no tempo como uma linha reta, que tem começo, meio e fim. Porém, a nossa consciência não anda em linha reta, ela anda em espiral. É por isso que ao longo da nossa reencarnação, a gente revisita temas, repete experiências, entra na mesma dor algumas vezes, porém cada vez com um nível de percepção, de consciência diferente. Ou seja, recomeçar não é retroceder, é voltar ao mesmo ponto, porém com mais consciência. E isso não é atraso, é maturidade espiritual. Tem um pensador que diz o seguinte: não rir, não chorar, não detestar, mas busque compreender tudo que você passou, tudo que você vivenciou. Isso quer dizer que a gente fez o que fez, porque naquele momento, com aquela consciência, não conseguiríamos fazer diferente. E esse pensamento, não é para eliminar a responsabilidade de ninguém, mas é para eliminar a autopunição inútil. A alma nunca está atrasada.
é o ego que se sente atrasado, é o ego que quer resultado, é o ego que quer reconhecimento, é o ego que quer validação. A nossa alma pede por integração. Recomeçar dói porque desmonta uma ilusão que muitas vezes nós temos de ter controle sobre a vida. Recomeçar é reorganizar a nossa consciência diante de tudo aquilo que nós passamos, vivenciamos. E a espiritualidade madura não transforma todas as nossas vivências em castigo, em pecado, em karma, mas transforma em aprendizado. Tem uma história que fala de um homem que estava bem perturbado, caminhando à noite sozinho, e ele entrou em uma rua aparentemente sem saída. E quando ele chegou até um muro bem alto, feito de pedras, ele encostou a testa no muro e disse bem alto: não tem saída. Referente de fato ao caminho e também a ele, porque ele não encontrava saída na vida dele. E nessa hora apareceu o mentor Tata Caveira no meio da escuridão e disse: saída não desaparece. O que some é a coragem de continuar procurando. E o homem tentou, dizendo: já tentei tantas vezes, já até perdi as contas de encontrar a saída na minha vida. Enquanto ele falava, o mentor foi passando a mão na parede e ele empurrou uma parte, que era uma porta velha, quase imperceptível. E o mentor disse: o caminho nunca aparece de uma vez para nós. Ele se revela para quem insiste. E o homem perguntou: e se for preciso eu voltar pelo mesmo caminho? E o mentor respondeu: e qual é o problema de voltar pelo mesmo caminho? Isso não é sinal de fracasso. Fracasso é continuar fingindo que a tua vida está tudo bem. Então recomece quantas vezes for necessário. E o mentor se despediu, sumindo na escuridão. Muitas pessoas sofrem não por falta de luz, mas porque elas traem a própria consciência. Quando a nossa consciência cresce, se expande, e a gente insiste a agir do jeito antigo, a gente está criando um sofrimento desnecessário na nossa vida. Recomeçar jamais vai ser sinal de atraso ou fracasso, mas é sinal de ouvir a própria consciência. Nós não sofremos por recomeçar na vida. Nós sofremos porque nos auto-julgamos, nos autocondenamos pelo fato de estarmos recomeçando. E esse auto-julgamento acaba abrindo espaço para a culpa na nossa vida. E essa culpa nos faz achar que estamos atrasados, nos faz pensar que estamos desperdiçando a nossa reencarnação, nos faz pensar que estamos decepcionando a Deus ou a espiritualidade. Tem um pensador que ele detestava a culpa, não porque ele defendesse a irresponsabilidade, mas porque ele enxergava que a culpa era uma forma de enfraquecer a vida. Para ele, o ser humano adoecia porque transformava todas as vivências como castigo, como punição, em vez de transformar os desafios, as dificuldades, em potência, em força, em ressignificar aquilo que estava vivenciando. A espiritualidade madura, ela compreende que o sofrimento não torna ninguém evoluído, porque seria bem fácil evoluir desse jeito. Mas, na verdade, compreender o sofrimento que passamos ou que estamos passando nos torna conscientes. E devemos tomar cuidado para não cair no erro, não cair na armadilha das comparações, que é tão comum no dia a dia. Até mesmo no aspecto espiritual. Às vezes tem pessoas que pensam: fulano é tão desperto, é tão evoluído, Beltrano já encontrou o propósito de vida e eu estou aqui, atrasado com a minha vidinha. Mas na verdade, nós nunca sabemos o preço
que o outro paga pela a calma que aparece. Porque tem pessoas que parecem evoluídas, mas só parecem. Tem pessoas que são calmas de verdade, porque são bem resolvidas. Mas tem pessoas que aparentam ser calmas, mas na verdade elas desistiram de sentir, desistiram de viver, apenas sobrevivem, apenas existem. Há pessoas que de fato são espiritualizadas, mas tem pessoas que na verdade estão anestesiadas com um bom discurso. A consciência que estamos trazendo aqui na reflexão, ela é construída através do autoconhecimento, e geralmente é doloroso. É lidando com as nossas sombras, é reintegrando as nossas sombras. Então, quando nós passamos por esse processo, a gente vai se alinhando com o nosso propósito de vida. Às vezes, a angústia bate em nós, justamente porque a nossa consciência, de algum jeito, evoluiu, expandiu, mas os nossos comportamentos, os nossos hábitos não acompanharam a consciência. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte: propósito de vida, missão de alma, não é um cargo vitalício. Não é descobrir e pronto, acabou, nunca mais muda. Na verdade, conforme nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai crescendo, expandindo, e automaticamente a nossa forma de servir também muda. Os nossos ambientes podem mudar, amizades podem mudar, e tudo bem. Então nós precisamos ter em mente que recomeçar exige coragem. É sustentar as nossas escolhas sem terceirizar para a espiritualidade. Recomeçar é escolher com responsabilidade aquilo que antes nós evitávamos, por medo. Medo de errar, que é tão comum, medo de decepcionar alguém querido, que também é bem comum, e também o medo de sair de um personagem que às vezes os outros criaram para nós. Tem uma frase bem comum no meio espiritualista que é entrega para o universo. Não sei se vocês já ouviram, se vocês conhecem essa frase. Mas dependendo de como nós usamos essa frase, não é fé, é terceirização. Entregar para o universo não é desistir de escolher ou agir, mas é escolher e agir sem trair a sua consciência. Então, nós precisamos ter isso em mente, e quando nós percebemos que nós estamos fora do caminho da nossa consciência, nós precisamos ter a coragem de dizer não, ter a coragem de sair de ambientes, às vezes até de mudar de religião, de mudar de trabalho. Não é fácil, mas quando nós estamos alinhados com a nossa consciência, a gente consegue chegar o mais próximo que a gente chama de felicidade aqui na Terra. Tem um pensador que traz uma reflexão bem pertinente, que ele fala o seguinte: a grandeza, a espiritualidade praticada, aquela que a gente vive de verdade, não pode ser baseada em ações, em atitudes embasadas no medo. Porque tem pessoas que fazem o bem, mas com o medo de serem punidas, de um dia ir para o inferno, para o purgatório, para o umbral. E ele fala que esse não é o caminho. E tem pessoas que fazem o bem para ter uma recompensa, para ter o céu ou uma colônia espiritual no futuro. E ele fala que a grandeza está em agir com convicção, agir alinhado à sua consciência, e não por obrigação, e nem mesmo por carência. Recomeçar, muitas vezes, exige de nós reconhecer que algo não nos representa mais, que algo não faz mais sentido para nós. Reconhecer que não temos mais condição de sustentar uma situação, sustentar um relacionamento, sustentar um ambiente, sustentar uma profissão. E geralmente, reconhecer isso custa alguma coisa. Pode custar status, pode custar a tua paz momentânea, pode custar relacionamentos. E justamente por isso, tem pessoas que escolhem permanecer em um passado que não faz mais sentido.
permanecer em uma situação que não faz mais sentido. E nem tudo que permanece é bom. E nem toda ruptura, separação é ruim. A falsa paz geralmente cobra bem caro, cobra juros. Geralmente a falsa paz cria sintomas, adoece o nosso corpo. Nós não carregamos o passado. Na verdade, a gente carrega o que não foi compreendido lá no nosso passado. Então, enquanto a gente não resolve, a gente fica carregando aquilo. E recomeçar não é apagar a nossa história, mas é nos reconciliar com a nossa história. E conforme vamos evoluindo, não é pra gente esquecer o passado, independente se foi bom ou ruim. Nem é para desaparecer as nossas cicatrizes, as nossas marcas que todo mundo tem. Evoluir é retirar o veneno que está em nossas feridas. E principalmente, evoluir é a gente parar de sangrar em cima dos outros. Tem muita gente que ataca outras pessoas porque elas estão sangrando. Então, enquanto elas não se curarem, elas vão continuar atacando os outros, fazendo maldades para outras pessoas. Então, recomeçar é reaproveitar o nosso passado, mas não olhando para trás, olhando para frente. E o sofrimento, geralmente ele nasce da divisão dentro de nós. Quando a gente vive alguma coisa aqui fora, mas aqui dentro a gente vive outra. O sofrimento vem quando a gente insiste em sustentar um papel que a nossa alma já abandonou faz tempo. Então, é o desapego necessário. Recomeçar é alinhar as nossas atitudes com a nossa consciência. Com tudo que nós fomos, com tudo que nós erramos, com tudo que nós aprendemos, hoje, com a sabedoria de toda essa bagagem, nós podemos escolher diferente, podemos escolher melhor. Isso me faz lembrar de uma história de uma mulher que ela foi a um centro e ela carregava um pote de barro todo remendado, porque estava rachado. E chegando no centro, ela quis conversar com um mentor chamado Pai João. E ela chegou já entregando o pote dizendo: eu vim devolver esse pote, porque ele não presta mais. E o mentor pegou aquele pote com calma e perguntou a ela: mas quem falou para você, filha, que pote só presta se nunca caiu? E ela respondeu: porque cada rachadura é um erro meu, cada remendo é uma vergonha que eu carrego. E o mentor levantou aquele pote e disse: tá vendo essas marcas? Isso é história, é a tua história, não é vergonha. E ele conseguiu encher aquele pote com água fresca e completou dizendo: tá vendo? O pote segurou a água. Com tudo que a filha foi, aprendeu alguma coisa. Com tudo que a filha errou, despertou. E com tudo que a filha viveu, criou juízo. E a mulher perguntou: o que eu faço agora então? E ele respondeu: agora você escolhe diferente. Não porque o passado foi ruim, mas porque o passado já te ensinou o que precisava. O barro que já passou no fogo nunca mais amolece. Então, vá em paz e que o Mestre Jesus te abençoe. E essa era a nossa reflexão de hoje. Vamos para nossas vibrações? Com os olhos fechados, conectados com a egrégora da casa, vamos poder vibrar gratidão a Deus, gratidão ao Mestre Jesus, por todas as bênçãos que chegam em nossas vidas, gratidão pela proteção, pelos livramentos, gratidão pelas oportunidades de crescimento que temos todos os dias, oportunidade de nos integrar, oportunidade de nos curar, oportunidade de recomeçar, de nos reconstruir, de renascer por dentro. Gratidão por tudo que a espiritualidade faz por nós. E geralmente a gente nem percebe, nem dá conta. Que possamos agradecer por cada bênção que chega, por cada livramento, por cada providência.
e vibrando essa gratidão, emanando luz dos nossos corações, possamos nos unir a todas as pessoas que vibram amor, que vibram paz, que vibram caridade, que vibram o melhor, que possamos emanar o melhor que há em nós neste momento, para que a espiritualidade presente possa usar essas energias neste momento, aos nossos entes queridos que possam estar adoentados, acamados, nossos conhecidos que estão hospitalizados, vizinhos, colegas, amigos, que possamos mentalizar essas pessoas que nós conhecemos, que estão necessitando do alívio das dores, que estão necessitando da cura mental, da cura espiritual, que está necessitando de reacender a chama da fé, pessoas que estão sofrendo por tantas dores, por tantas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, que a espiritualidade possa ir ao encontro desses irmãos, que as equipes possam tratá-los com amor, com carinho, que todos eles recebam as limpezas necessárias, tenham suas energias harmonizadas, reorganizadas, que possamos vibrar pelos irmãos que têm o nome na caixa de vibração e de tratamento à distância, que possamos vibrar pelos irmãos que estão nos ouvindo neste momento pelo Instagram e aqueles que estarão posteriormente nos ouvindo pelo YouTube também, que todos que estão receptivos, sintonizados para receber as bênçãos, possam receber a visita dos bons espíritos para o alívio de suas dores, para o alívio de suas mazelas, que a luz possa reacender esses corações, trazendo ânimo, coragem, força, para se levantarem, para enfrentarem essas dificuldades. Que a espiritualidade possa envolver cada um desses irmãos que estão sintonizados neste momento com a egrégora. Que possamos vibrar pelos nossos lares, para que os nossos lares sejam ambientes de paz, ambientes de amor, sejam ambientes que possamos reabastecer nossas forças, que a luz possa dissipar todo ambiente de discórdia, de ódio, de vício, que os nossos lares possa reinar a espiritualidade maior, as bênçãos do Mestre Jesus, e que possamos vibrar também por esta casa, para que as energias que aqui estão sendo geradas possam ser usadas pelas equipes que aqui trabalham, nos trabalhos diversos. E que possamos vibrar por todos aqueles que vibram ódio por nós, que são os nossos inimigos, revelados e ocultos, que o amor possa envolver cada um desses irmãos, para que as energias ruins não cheguem até nós, que nós possamos estar blindados na luz, na paz, no amor, na benevolência, na compaixão. Que possamos cada dia mais estar fortalecidos na conexão com as esferas maiores. Que a luz e a paz possa de fato crescer em nossos corações e em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço ao pessoal do Instagram, ao pessoal do YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos de WhatsApp. E a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção, pela conexão, por todas essas energias que aqui foi gerada. Que todos tenham um excelente tratamento, um passe, uma excelente semana, e que a espiritualidade de proteção os conduza ao retorno dos seus lares. Amém? Amém.